Muito bom dia, que bom que você está na nossa companhia nesta manhã. E eu te convido a estar conosco adorando ao Senhor. É muito bom adorar o Senhor, é muito bom buscar a sua face. E uma das maneiras que a gente faz isso é com canções. Então eu te convido a estar conosco, nós vamos entregar tudo que vamos fazer aqui nesta manhã no altar do Senhor. Porque se não for para Ele, de nada vale a gente estar aqui nessa manhã, não é? Senhor, nós consagramos, Pai, tudo que vamos fazer nessa manhã aqui no Teu altar. Senhor, o nosso objetivo maior, o nosso objetivo principal é adorar, Senhor, a Ti. É entoar louvores que agradem ao Teu coração. É receber, Senhor, de Ti o ensinamento necessário para que a gente ande em retidão, para que a gente ande em santidade. E nós Te adoramos nessa manhã, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que Tu faz. E nós queremos Te agradar, Senhor. Recebe toda a nossa adoração. Nós Te agradecemos, Senhor, porque temos o fôlego de vida para Te adorar. Obrigada, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cumprir a profecia, uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus. A cruz e entregar, mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Louve a Deus Pai e a Jesus. Para sempre o Cordeiro conquistou, e os mortos levantaram e os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue em seu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele me ressuscitou. Aleluia. Louve a Deus Pai e a Jesus.
vamos seguir louvando e adorando esse Deus maravilhoso que nos deu o fôlego de vida e nos deu a salvação em Jesus. E por isso nós coroamos esse Jesus. Ele é o nosso Rei, o nosso Salvador. Amém? O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ó Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Amém. Aleluia. Que bom acordarmos em mais uma manhã de domingo. Já declaramos, consagramos tudo a Ti, Senhor. A um Rei eterno, imortal, invisível, mas Ele é real e tem o controle sobre todas as coisas. Meu querido, minha querida, eu gostaria de te pedir que você pare tudo que está fazendo agora. Nós vamos orar, agradecer a Deus por essa semana que se inicia. Uma semana maravilhosa, onde eu tenho certeza que você terá boas notícias. Creia e verás a glória de Deus. Pai de amor, nós te consagramos, ó Deus, essa manhã, na sua presença, esse início de semana. Que cada querido, ó Pai, cada amigo, cada irmão que se conectou nesta manhã conosco para celebrar a Ti, Senhor, possa receber uma porção muito especial vindo dos céus. Pai, muito obrigado, porque cada um disponibilizou esse tempo para Te adorar e bendizer o Seu nome.
Pai, que seus lares possam se encher da tua glória. Que essa semana eles possam ter boas notícias. Sabe por quê, Senhor? Porque eles decidiram iniciar a semana em sua presença. Oh Pai, muito obrigado por esse culto, por essa celebração tão maravilhosa, onde já sentimos, ó Deus, a sua presença conosco. Pai de amor, que o Senhor possa continuar recebendo toda a honra, toda a glória e toda a nossa adoração. Em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Mais uma vez, bom dia! Bom dia, que honra! Muito obrigada por nos deixar entrar aí na sua casa para juntos celebrarmos ao nosso Deus. Declaramos tantas coisas já nessa manhã, já consagramos o nosso ser ao nosso Deus, amém? E você que se conectou pela primeira vez, nós somos a IBAG, Igreja Batista Amor e Graça, a mesma igreja em muitos lugares. E nós temos um comunicado muito feliz para compartilhar com você. Eu não sei de onde você está, na verdade, celebrando conosco, em que região, mas eu quero te dizer que a IBAG possui 3 campos. Campus Cachoeirinha, Campus Canoas e Campus Igrejinha. E hoje nós estaremos mais uma vez celebrando ao nosso Deus de forma presencial na celebração de 17 horas, 19h30 aqui no Campus Cachoeirinha. Agora pela manhã, no Campus Canoas, nesse exato momento, está acontecendo a celebração também presencial. E no Campus Igrejinha, às 19 horas, também uma celebração presencial para toda a família. E você é o nosso convidado. E se você ainda não participa de uma célula, então preste atenção nesse recado. Você pode colocar aí na plataforma digital. Como faço para participar de uma célula? Mas, Viviane, o que é uma célula? É um pequeno grupo que se reúne nas casas para compartilhar acerca da palavra de Deus, para compartilharmos experiências incríveis que o Senhor tem feito por nós, para orarmos juntos, batalharmos em Cristo Jesus em oração pelos seus pedidos, para agradecermos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nós e apesar de nós. E nós queremos que você possa viver esses momentos tão preciosos que temos vividos em célula, nesse pequeno grupo. Então, se você ainda não participa e quer saber um pouquinho mais sobre isso, você pode colocar aí na plataforma digital como faço para participar de uma célula ou entrar em contato pelo telefone da Secretaria da IBAG. Então, que você possa vir conosco participar desses grupos maravilhosos que tem, na verdade, edificado vidas e tem sido uma bênção na vida de cada um que tem participado e na vida da igreja. Nós vamos para um outro momento de celebração, que é o momento dos nossos dízimos e ofertas. A IBAG tem a alegria desse momento de celebrarmos ao nosso Deus. Nós entendemos que o dízimo é um ato de obediência e oferta de generosidade. Você sabia que a IBAG, ela faz a contribuição mensal pela Convenção Batista em missões nacionais, estaduais e mundiais? Exatamente, a IBAG tem prazer de colaborar e assim juntos avançarmos com o reino. Além de termos missionários também sendo ajudados, uma fatia de ajuda pela IBAG. Então nós temos a Andréia lá no Senegal, temos missionário também na Espanha, e você que já contribui com seu dízimo, com a sua oferta, você faz parte disso, no avanço do reino. Meu querido, nós investimos em vidas, o nosso Deus já declarou o que vale uma alma pelo mundo inteiro, hein?
vale muito mais que o mundo inteiro, não é verdade? Então que você possa vir conosco e obedecer esse princípio maravilhoso. Sabe por quê? Quando nós dizimamos e ofertamos, vivemos experiências incríveis com o Senhor. Isso tem acontecido na minha vida, na vida de muitos irmãos que não têm negociado esse princípio tão maravilhoso da palavra de Deus. Eu quero te deixar um texto da palavra de Deus que diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. 2 Coríntios 9:6. Que você possa dar conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Que você possa ter alegria nessa manhã de dizimar, de ofertar na casa do Senhor. Daqui a pouquinho vai aparecer na sua tela aí embaixo a forma como você poderá fazê-lo. Se você fizer de forma online, tem aí os endereços, o Pix, a conta bancária, ou se você preferir, estar conosco aqui presencialmente, nas celebrações de 17, 19 e 30, e fazer dessa forma presencial. Vamos orar? Vamos consagrar as finanças da sua casa diante do Senhor? E se porventura você tem vivido um tempo de escassez, mas sempre com a provisão do Senhor, mas está aguardando uma porta de emprego, eu quero te dizer para você se acalmar, trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. O seu Deus, o meu Deus, Ele não se esqueceu de você. Ele já separou o dia e a hora para que você possa assinar o seu contrato de trabalho e juntos iremos celebrar por essa graça, por essa bênção que você recebeu. Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã tão maravilhosa, Senhor. Ó Pai, nós queremos te consagrar os nossos dízimos e ofertas, que o Senhor possa estar abençoando ainda mais, Senhor, a provisão na casa de cada irmão que estará fazendo nesta manhã, esse ato de obediência e de generosidade. Pai de amor, que a dispensa possa ser tão farta como diz a Tua palavra, que eles possam distribuir, compartilhar ainda mais de tanta bonança, de tanta coisa que o Senhor tem dado para esses lares. Pai, nós já queremos te agradecer também através dessa oração pela palavra que será mencionada nessa manhã, por esse estudo tão maravilhoso de Romanos que temos aprendido todos os domingos. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor nos deu fôlego de vida e conseguimos acordar para celebrar o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. E meu querido, hoje eu quero te dizer que há tempo de distanciamento. Os abraços não estão acontecendo, mas fique firme, porque esse tempo vai passar e os abraços irão chegar. E que Deus nos abençoe. Louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça,
a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz. Esse é mais um dia que o Senhor preparou para nós e nós decidimos nos alegrar e regozijar nesse dia. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu poder e pela Tua graça. Obrigado porque os louvores, eles enchem nosso coração. O Senhor habita no meio de louvores. Receba o nosso louvor, receba o nosso culto. E no nome de Jesus, fala comigo, fala com a tua igreja, fala com o teu povo. Fala com todos aqueles que conectarem esse culto, esse estudo de Romanos capítulo de número 7. Obrigado por tudo, Senhor. Te louvamos no nome daquele que era, que é e que há de vir, que é o teu Filho Jesus. No nome dele que nós te oramos e te agradecemos. Que você diga amém na sua casa. Estamos estudando, é um estudo, Romanos capítulo 7, hoje. Já passamos por Romanos capítulo 1 até o capítulo 6. Se você não pegou ainda, por favor, não perca a sequência desse estudo. Lá no YouTube, no Bag TV, nós temos todos os estudos, do capítulo 1 ao capítulo 6. E esse capítulo 7 estará a partir dessa semana também lá, ok? Então que você não somente assista, mas que você estude junto conosco. Porque literalmente isso aqui, todo domingo de manhã, é uma sala de aula, irmãos. Literalmente uma sala de aula. Nós não estamos aqui focados em pregar, no estilo de mensagem evangelística, não. Isso aqui é uma aula, literalmente uma aula, ok? E, pela misericórdia e graça de Jesus, eu estou aqui como professor nessa manhã. Então vamos crescer em Romanos capítulo 7. Mas eu já quero te adiantar que Romanos 7, ele é altamente complexo.
tá bom? Romanos capítulo 7 é dificílimo de entender, não é tão simples. Por quê? Porque vai tratar sobre pecado e lei, lei e pecado. Então não é tão simples de entender, ao ponto que vários estudiosos da palavra de Deus, vários homens que se dedicam de tempo até integral a traduzir a Bíblia, a estudar a Bíblia, a lecionar, mestres, esses homens não chegaram num consenso comum do que Paulo estava falando no capítulo 7, se ele estava falando sobre um homem pecador, um ímpio, ou se ele estava falando da igreja de Cristo, eu e você, o povo de Deus. Eles não chegaram num consenso. Se do verso número 1 ao verso número 6, se Paulo está tratando sobre um ímpio ou sobre um crente, sobre o mundo ou sobre a igreja. Olha que dificuldade de Romanos 7. Eu vou dizer que Romanos 7 é o capítulo mais difícil de entender de todo o livro de Romanos. Então eu preciso que você pare tudo agora e que nós vamos conversar um pouquinho sobre Romanos 7, ok? Não temos todas as respostas, não sabemos tudo, mas o que temos vamos compartilhar com você nesse domingo de manhã. Nós temos, deixa eu pontuar mais uma coisinha antes da gente ler Romanos 7:1. Nós temos 3 formas erradas de visualizar Romanos 7. Pelo menos 3. 3 formas errôneas de pensarmos sobre Romanos. Primeira forma errônea é a forma que os fariseus pensaram e pensam. Como assim, pastor? Eles pegam um ponto da lei, ou alguns poucos pontos da lei, e se vangloriam em cima daquilo. Por exemplo, guardar o sábado, lavar as mãos, ok? Então eles pegam pontos da lei e se vangloriam por cumprir esses pontos, mas na verdade, no fundo, eles sabem que eles não conseguem obedecer toda a lei. Mas aí entra o orgulho humano, de querer se vangloriar para os homens, e querer mostrar publicamente os pontos que eles conseguem. E os pontos que eles não conseguem, não vamos nem tocar nesse assunto. Isso é fariseu. Então, um dos pontos errados de pensar sobre a lei é o quê? É a forma dos fariseus. A outra forma de pensar errado a lei é a forma dos libertinos. Os libertinos, eles não querem saber de lei. Eles ignoram a lei. Eles falam que a lei não é para eles. Ou seja, eu não tenho vínculo nenhum com a lei, não quero saber de lei, não quero saber de julgo sobre mim, como se a lei fosse algo pesado. Os libertinos tratam a lei como algo de imposição. Isso é uma segunda forma errônea, errada, de pensar sobre lei, porque a lei não é isso. A lei não impõe nada a ninguém. A lei não é para escravizar, como os libertinos pensam. E a terceira forma de pensar sobre lei, não agora de forma errônea, mas de forma certa, é o quê? É a forma que os cristãos pensam. Que a lei, ela é boa, que a lei é justa, que a lei é santa. Essa forma é a forma que Paulo mencionou no capítulo 7, que nós vamos começar agora, mas lá no verso 12, ok? Lá no verso 12 de Romanos 7, Paulo vai falar que a lei, ela é santa, a lei é justa e a lei é boa. Essa é a forma certa de pensarmos sobre a lei, que é a terceira forma de pensarmos sobre a lei, ok? Que ela é santa, ela é justa e ela é boa. Então a forma de pensar a lei, segundo a ótica dos cristãos, é a ótica de Deus, que é a ótica da palavra de Deus. Tá bom? Então essas são as 3 formas de pensar a lei. Olhando então para a forma da ótica cristã, do verso 12, eu chego à seguinte conclusão: o problema não é a lei, o problema é nós.
Se a própria Bíblia diz que a lei é boa, justa e santa, então não tem problema nenhum com a lei. Pega essas qualidades da lei e faz um paralelo com as nossas qualidades. A lei é boa, justa e santa. E nós? Então o problema não é a lei, irmãos. O problema somos nós. O problema é o povo. Ok? Guarda essa palavra no teu coração. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 6 de Romanos, capítulo 7. Está escrito assim: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que não conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? 2. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido, enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela está livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Verso 6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Paulo está fazendo aqui e faz de forma cirúrgica, linda, um paralelo. É como se ele faz uma metáfora do casamento com a lei e a liberdade para estar livre para se casar de novo. Vem comigo. Paulo ele faz um paralelo. No verso número 1, que nós já lemos, está escrito: a lei tem autoridade. O que é isso, pastor? Princípios. Então, a lei significa para nós, povo de Deus, não como os fariseus, algo para nós se vangloriar. Não como os libertinos, algo que nós ignoramos, não. A lei para nós significa princípios. Tem autoridade, princípios. A lei para os cristãos é um manual de princípios, ok? Escreve isso aí, grifa isso aí, marca no teu estudo isso. Você que continua estudando com a gente todo domingo de manhã, que bom que você está conectado, marca no teu estudo isso. O verso 2 vai dizer assim, por exemplo, ao mesmo tempo que Paulo no verso 1 ele fala que a lei é princípio, no verso 2 ele vai explicar esse princípio. Ele vai trazer à nossa memória o que significa esse princípio, ok? Ou esses princípios da lei. Aí Paulo vai dizer assim, por exemplo, e ele começa explicando, pela lei, a mulher casa e está ligada a seu marido. Aí no verso 3 ele vai dizer assim, por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, ela será o quê? Adúltera. Mas, se seu marido morrer, ela está liberada, livre, para casar de novo e não ter ou não viver adultério. E aí Paulo vem no verso 4 de forma linda, falar assim, assim meus irmãos, vocês também morreram para a lei, ou seja, o vínculo do casamento, é um paralelo, irmãos, compreende isso aqui, Paulo não está tratando literalmente sobre casamento, não,
Paulo está tratando aqui sobre duas junções, duas conexões, entre aspas, dois casamentos. O nosso casamento, povo de Deus, com a lei, e o nosso casamento, povo de Deus, com Cristo. O que Paulo está dizendo é, se vocês continuarem debaixo da lei, verso 4, se vocês continuarem debaixo da lei, se vocês continuarem casados com a lei, vocês não podem se casar com Cristo. Por quê? Porque senão o casamento com Cristo será um casamento de adultério. É isso que ele está tratando. Em contrapartida, se vocês morrerem para a lei e ressuscitarem novamente, vocês podem se casar de novo, e esse casamento não será adultério. É isso que ele está tratando. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, ou seja, agora o nosso casamento com Cristo não é adultério. É um casamento aprovado por Deus e é pela palavra de Deus. Por quê? Porque nós morremos para a lei. Morrer para a lei não significa que a lei não presta, pelo contrário. Na introdução, o que nós falamos? Verso 12, vamos chegar lá daqui a pouco. A lei, ela é boa, a lei, ela é justa e a lei, ela é santa. O que eu estou tratando aqui, o que o Paulo tratou no verso 4 é, vocês não estão casados mais com aquele sistema opressivo de obrigações da lei, não. Para isso aí vocês morreram. Vocês morreram para isso. Por meio do quê? Do corpo de Cristo. Para quê? Para pertencerem a outro. Que outro? A Cristo. Agora já que nós morremos para a lei, agora nós estamos livres para pertencer a outro. Que outro? Outro casamento, outro noivo, outro marido, a Cristo. Aquele que ressuscitou dos mortos. Que outro? Aquele que ressuscitou dos mortos. Com quem o segundo casamento? Com aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Eu esqueci de colocar meu cronômetro aqui. Deixa eu colocar esse negócio aqui, porque senão a gente vai perder teu almoço hoje. A gente vai pregar até 3 horas da tarde. Eu vou na minha mente estipular que eu já falei aqui 2 minutos, ok? E a gente começa de agora então. Então Paulo vai falar no verso 4 que nós agora estamos livres para viver um novo casamento e para pertencer a outro. Ou seja, não há adultério entre o nosso casamento com Cristo. Morra para a lei. Eu preciso voltar um pouquinho. No estudo de semana passada, no capítulo número 6, no verso 11, olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vocês têm que morrer para o pecado. E aí no capítulo 7 ele vai falar, vocês morreram para a lei. Vocês morreram para o jugo, para a opressão. Vocês morreram para essas coisas. E por isso, como ele citou entre aspas, no verso 2 e verso 3, fazendo aquela alusão ao casamento, ele diz que se a mulher está casada e o marido está vivo, ela não pode casar de novo. Ok? Porque senão é adultério. Mas se o marido morrer, ela está livre para casar de novo. Então, precisa haver morte para que haja novo casamento. Está pegando isso aí? Se não tiver morte, não tem como ter outro casamento. Senão vai ser adultério. Mas já que vocês morreram para a lei, vocês agora estão livres para poder ressuscitar em Cristo e se casar com Ele. É isso que ele está tratando. Que coisa linda. Verso 5. O verso 5 e o verso 6 é uma comparação dos dois casamentos. Olha que coisa poderosa. O verso 5 e o verso 6 vai tratar sobre os dois casamentos. Os que nós tínhamos com a lei, os frutos desse casamento e os frutos do casamento com Cristo.
pós morrermos para a lei. Verso 5. Pois, quando éramos controlados pela carne, olha que coisa. Olha o primeiro casamento que a gente tinha. Nós éramos controlados pela carne. Nós tínhamos paixões pecaminosas. E essas paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo. De forma que dávamos frutos para quê? Para a morte. O nosso casamento anterior gerava frutos não para a vida, mas para a morte. Casamento com a lei. Um sistema de regras e obrigações com a lei produz frutos de morte ou para a morte. Mas no verso 6, Paulo vai agora fazer um paralelo com o nosso casamento com Cristo. Glória a Deus por isso. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia. O que nos prendia? Um jugo pesado de lei. Frutos de morte, como lemos no verso número 5. Mas agora, morrendo para aquilo que nos prendia, fomos libertados da lei, aleluias. Para quê? Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. No novo casamento, existe um novo modo do Espírito. Agora não tem mais aquele jugo pesado do primeiro casamento, não. Nós morremos para o primeiro casamento. E no segundo casamento, existe uma pessoa linda que ele vai nortear a nossa conduta, que é o novo modo do Espírito. E não segundo a velha forma da lei escrita, não. Nós morremos para isso. Aleluia. Olha que coisa linda e poderosa, irmãos. Comparação dos dois casamentos, verso 5 e verso 6. Anota isso aí. Mais um ponto para o seu estudo. Aqui no verso 6, ele vai dizer assim: morrendo, aqui ó, no finalzinho, ó. Cadê? Conforme no verso número 6. É isso aí. Agora foi. Aqui ó. Libertados para aquilo, morrendo, lá mesmo, não sei. Aí, morrendo para aquilo que antes nos prendia. Morrendo para aquilo que antes nos prendia. Morremos. Da mesma forma que lemos agora há pouco, lá no capítulo 6, no verso 11, morremos. O que Paulo falou no 6:11? Acabamos de ler. Considerem-se mortos para o pecado. Morremos. Podem se considerar mortos. Isso é verdade. Então veja que aqui tem a metáfora ou a ilustração de dois casamentos. Um casamento com a lei e um casamento com Cristo. Um casamento de fruto de morte e um casamento onde o Espírito Santo, o novo modo do Espírito Santo de atuar, vai conduzir, nortear a nossa vida e a nossa conduta. Não mais como um jugo pesado, mas agora da forma que Jesus falou: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que coisa maravilhosa, que notícia maravilhosa Paulo nos escreve em Romanos capítulo 7. No capítulo 7 ainda, do verso... Vamos embora para o segundo ponto do estudo? Vamos embora para o segundo ponto. Fechamos o primeiro ponto, que é a ilustração do casamento. Agora vamos para o segundo ponto do estudo, que é a luta contra o pecado. Do verso 7 ao verso de número 11. Paulo vai narrar para nós a luta contra o pecado. Mas do verso 7 ao verso 11, nós vamos separar em dois momentos. Duas partes. Primeiro momento, propósito da lei. Segundo momento, propósito da lei. Pastor, não entendi. Nós vamos separar do verso 7 ao verso 11 dentro de dois propósitos, intenções, objetivos que a lei tem. Primeiro propósito, do verso 7 ao verso 8, é que a lei, o propósito dela é revelar o pecado. Vamos ler aqui. Olha como é que a lei revela o pecado. Verso 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma.
de fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Verso 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Então veja que o verso 7 e verso 8, o propósito da lei é o quê? Revelar o pecado. Mostrar para nós aonde ele estava escondido. E é muito interessante porque lá no livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso 21, Deuteronômio 5, 21, anota também no seu estudo essa passagem bíblica aí. O que o autor de Deuteronômio vai tratar? Ele vai tratar exatamente isso, os 10 mandamentos. Bota o verso 17 de Deuteronômio 21. Deixa eu ver se é o 17. Bota o 16. Bota o 15. Deuteronômio 5, 15. Agora bota o 16. Aí. Olha o que Romanos 7, ok? Deixa aí. Olha o que Romanos 7, no verso de número 7, Paulo está tratando. Paulo está tratando no verso 7 de Romanos 7, não cobiçarás. Mas o autor de Deuteronômio, como também o autor de Êxodo, vai narrar para nós o quê? Os 10 mandamentos. E tem algo poderoso aqui, muito interessante. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Primeiro, verso 17. Não matarás. Segundo, bota o verso, isso. Não adulterarás. 19. Não furtarás, não rouba. 20. Não darás falso testemunho. 21. Não cobiçarás. Aqui. Ou seja, por que Paulo lá em Romanos 7, pode deixar aí, por que Paulo lá em Romanos 7 vai tratar exatamente de todos eles sobre o cobiçar? Não matarás, é público, é fora do corpo. Honra teu pai e tua mãe, é público, é fora do corpo. Não furtarás, não roubarás, é público, é fora do corpo. Não diga falso testemunho, boca, língua, é público, é fora do corpo. Paulo é tão cirúrgico que Paulo vai tratar de um só, que é cobiçar. Sabe por quê? Porque é interno, é dentro do corpo, ninguém está vendo. Paulo vai pegar logo na ferida, irmãos. Seria simples demais se Romanos 7,7 Paulo falasse assim: não matarás. Uau, isso aí é perfeito para mim. Eu não mato mesmo, é fora do corpo, e eu ainda mostro para todo mundo que eu não sou um assassino. Agora não. Agora Paulo vai tratar na ferida. Bota lá em Romanos capítulo 7, verso 7. De novo. Paulo vai na ferida. Paulo não vai no 10º mandamento. Não cobiçarás. Por quê? Porque os outros você faz fora do corpo e todo mundo vê. Agora esse não. Esse aqui só quem vê é Deus. Esse aqui só quem sabe é Deus. Só você e Deus sabem se você está cobiçando ou não. Você pode estar comigo aqui agora nesse estudo e estar pensando um montão de coisa ruim sobre a minha pessoa. Eu não sei. Quem está sentado com você no sofá não sabe. Você pode estar com um sorriso lindo no rosto, um cara de paisagem, como diz a minha esposa, cara de paisagem,
e o coração está todo ruim, pensando mal dos outros, desejando mal para os outros. É isso que Paulo está falando. Você cobiça, e a cobiça não é externa, é interna, e só quem vê é Deus. Então Paulo vai na ferida. Na ferida. Então o verso 7, verso 8 qual é o propósito da lei? Revelar o pecado. Trazer à tona não somente aquilo que está interno, como aquilo que está externo ou vice-versa. Porque o externo é fácil demais. Mas o interno, só Deus pode ver. Logicamente, consequentemente, só Deus pode julgar. Porque nós não vemos. Está interno, ninguém vê. Só Deus. Que coisa linda. Do verso 9 ao verso número 11, tem o segundo propósito da lei. Do verso 7 ao verso 8, o propósito é o quê? Revelar o pecado. Ok? Do verso de número 8 ao verso de número 11, o propósito é o quê? Condenar o pecado. Mais uma vez, para você anotar com bastante calma. Verso 7, verso 8, o propósito da lei é o quê? Revelar o pecado, trazer ele à tona. Chega de ficar escondido, ok? E do verso 8 ao verso 11, o propósito da lei é o quê? Revelar não, condenar o pecado. Condenar. Verso 9. Antes, eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu, apareceu, veio à tona, e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Verso 11. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me. E por meio do mandamento me matou. O pecado me enganou e o pecado me matou. Então, o segundo propósito da lei, do verso 8 ao verso 11, é o quê? Condenar o pecado. Eu quero que você coloque para mim de novo o verso 10. Está escrito assim no verso 10. Destinado a produzir vida. A produzir vida. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida. A lei, ela não é para matar. A lei é para produzir vida. Descobri que o próprio mandamento, ele foi destinado com um propósito. Qual o propósito? Produzir vida. Na verdade, produziu morte. Por quê, pastor? Por causa do pecado. Por causa da conexão, do ajuntamento do pecado com a lei. Porque a lei sem pecado, ela produz vida. A lei com pecado, ela produz morte. Por quê? Porque passa de algo de Deus para ser algo humano. Passa de ser leve e suave para ser algo pesado e um jugo de cobrança e de regras e de medo. Se eu não fizer, eu sou punido. Medo. Se eu não fizer, eu sou cobrado. Medo. Se eu não fizer, Deus vai me castigar. Medo. Se eu não fizer, Deus não vai abençoar meus filhos. Medo. Se eu não fizer, Deus vai amaldiçoar minha casa. Medo. A lei com o pecado produz medo. A lei sozinha, ela foi destinada para produzir vida. É o que está no verso 10. No verso 11. O pecado, ele é enganador. Você sabe disso. O salário do pecado é a morte. A Bíblia já diz. Mas não só a morte, o pecado engana. Aqui, ó, verso 11. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me. Se o pecado só nos enganasse, seria bom demais. O problema é que ele engana e depois ele mata. Irmãos, Satanás nunca vai aparecer para nós, tentando nos tirar do centro da vontade de Deus, com uma pedra do tamanho desse púlpito aqui, ó. Não vai. Por quê? Porque eu vou enxergar o tamanho da pedra. Eu não sou cego, não sou maluco.
Então Satanás não vai tentar fazer com que o pecado venha de forma monstruosa, horrível, capa preta, tridente. Não! Ele vai vir com um prato de manjares gostosos, bonitos. O pecado não vai vir de forma horrenda, nojenta, suja. Não! Isso vai nos assustar e nós vamos correr. O pecado vai nos enganar de forma linda, atraente, gostosa, fartura, poder, prazer. Isso é bom. Quem falar que é ruim é maluco. Isso é bom. Prazer é bom, fartura é bom, poder é bom, satisfação pessoal é bom, tudo isso é bom. Então o inimigo ele vai pegar as coisas boas para nos seduzir através do pecado e nos enganar. Só tem um porém: um abismo chama outro abismo. Depois que ele nos engana, no próximo abismo é o quê? É morte, porque o salário do pecado é a morte. E por meio do mandamento, me matou. Ok? Olha para mim. A lei não é para nos matar. A lei é para nos proteger. A lei é para nos dar vida. Exemplo. Eu, como engenheiro civil, eu estudei um pouquinho sobre isso na faculdade e também depois da faculdade, porque nós trabalhamos um bom tempo com engenharia. Quando você vai numa estrada, você pega uma estrada para viajar, todas as curvas de uma estrada, ela tem uma leve inclinação, um ângulo de inclinação. Ok? E tem uma lei lá. A lei é traduzida com uma placa. Ok? E aquela placa está escrito assim: não vire esta curva a mais de 80 km por hora. Por quê? Porque a inclinação daquela curva, aquele ângulo de inclinação, ele foi calculado e estudado para que o carro ele não capote naquela curva, para que ele não saia da força, para que ele não vença a força da gravidade e venha capotar. Foi calculado que se ele passar ali até 80 km por hora, ele não consegue romper a lei da física, a lei da gravidade, o empuxo daquela curva, e ele não vai virar, ele não vai ficar de cabeça para baixo. Porém, também foi estudado e colocado naquela placa como uma lei, que se eu com o meu carro passar acima de 80 km por hora, a inclinação daquela pista, o ângulo que ela tem, o meu carro vai fazer com que eu perca a tração da gravidade e da lei do empuxo, que puxa meu carro para dentro e ele vai romper da curva para fora. Existe uma placa, aquela placa é a lei do 80 km por hora. Então a lei não é para nos matar, a lei é para nos proteger, a lei é para nos dar vida. Quando eu desobedeço a lei, quando eu infrinjo a lei, eu estou colocando a minha vida por conta da minha responsabilidade. Nessa hora, eu estou me preparando ou me lançando, o quê? Na mão do pecado. Por quê? Porque eu decidi por minha conta a não obedecer à lei para viver aquilo que eu acho que eu quero. Então eu viro a curva acima de 80, ignorando as pessoas que projetaram aquela curva, ignorando as pessoas que estudaram sobre a lei da física, ignorando tudo e entrando com o meu carro, não obedecendo a lei, mas fazendo igual os libertinos, ignorando totalmente a lei. A placa da curva é a lei, não é para te matar, é para te dar vida. Pegou? Eu sei que é um exemplo simples, mas com certeza fez você entender um pouquinho que a lei não é para te matar, mas a lei é para te proteger. Do verso 12, o verso 12 é o quê? As virtudes da lei, os benefícios da lei, a graça da lei. É o que nós lemos no início do estudo, que a lei é o quê? A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom.
Então, as virtudes da lei é o quê? Santidade, justiça e bondade. A lei não é para nos matar. A lei é para nos dar vida e nos proteger. Anota isso no seu estudo. E nunca mais esqueça disso. O verso 3 vai dizer assim: e então, o que é bom se tornou em morte para mim? Uma outra pergunta. Paulo faz a segunda pergunta, da mesma forma que ele fez no verso de número 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Verso 7. Agora, olha o verso número 13. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, a lei. De modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Paulo coloca aqui agora o pecado como extremamente ruim, extremamente prejudicial, extremamente tóxico para a igreja e para o povo de Deus. Uau! Paulo está dizendo no verso número 13, eu vou abrir mais um parênteses aqui, para tentar ajudar a sua compreensão e a minha também. O que Paulo está dizendo é, olha para cá, guerras e mortes é ruim, é péssimo. Desigualdade social é ruim. Você pode pegar seu filho, eu posso pegar meu filho, e hoje, domingo, depois do culto da noite, quem sabe, a gente pode pegar nosso filho e levar para lanchar numa hamburgueria, numa sorveteria, quem sabe até num McDonald's. E por que não dizer um Burger King para não achar que está fazendo comercial de um só aqui? Ok, na carrocinha de pipoca do Chico, do outro lado da rua. Pronto, até o Chico vai entrar no comercial. Só tem um porém. Outros estão com seus filhos, não em suas mãos para entrar no Mac, no Burger, no Chico. Outros estão com as mãos dadas com seus filhos para ir na próxima lixeira, abrir e catar alguma coisa para comer ou levar para casa. O nome disso é desigualdade social, ao extremo. E essa desigualdade social é ruim, é péssima, não era para existir. Isso é pecado, isso é um crime. Sobretudo, o que Paulo está dizendo no verso 3 é, o pecado é extremamente pior do que tudo isso. Por quê? Porque o pecado é a causa disso. Pegou? O que Paulo está dizendo é, essa desigualdade social de levar o menino no Mac ou ele na lixeira para pegar uma fruta podre, tentar ali restaurar o podre, os bichinhos, as larvas, lavar e levar para casa para comer metade ou um pouquinho de um quarto daquela fruta, o pecado é pior do que isso. O que ele está dizendo é, as guerras, mortes, destruições em massa, poder político, ganância política, tudo isso é fichinha na frente do pecado. Por quê? Porque o pecado, ele é a raiz, a causa de tudo isso. Isso são os frutos. E a raiz dessa árvore é o pecado. Por isso que ele vai tratar o pecado como extremamente pecaminoso. Porque o pecado engana, o pecado ele causa injustiça social, o pecado causa guerras e mortes, o pecado causa ganância, poder político, e é por isso que ele é extremamente pecaminoso, porque ele é a raiz, ele é a base de toda essa coisa ruim que acontece na terra. É o pecado, é o que Paulo está tratando no verso 13. Uau! E do verso 14 ao verso 25, nós vamos terminar o nosso estudo com mais dois momentos. O verso 14 e o verso 15
vai tratar sobre Paulo reconhecendo sua miserabilidade. O apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, porque não dizia da Bíblia, no verso 14 e verso 15, Paulo vai tratar sobre a sua miserabilidade. Paulo vai tratar da sua fragilidade espiritual. Paulo, ele começa escrevendo no capítulo 7 para Romanos, vai escrevendo, vai recebendo de Deus e vai escrevendo, vai recebendo de Deus e vai escrevendo. E quando ele chega no verso 13, que ele fala que o pecado é extremamente pecaminoso, ele precisa escrever o próximo parágrafo, não mais agora olhando para os romanos, mas olhando para ele. Foi tão forte que Paulo escreveu do verso 1 ao verso 13, que o verso 14, ele escreve sobre ele, e ele escreve a miserabilidade espiritual dele. Verso 14. Sabemos que a lei é espiritual. E aí Paulo agora tira o verbo do passado. Não, tu não pegou. Do verso 1 ao verso 13, preste atenção. As frases não estavam escritas no presente. Mas no verso 14, Paulo traz agora o verbo para o presente. A pessoa no presente. Ele no presente. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, presente. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Paulo vê a miserabilidade humana no verso 13, ele fala assim no verso 14, eu faço parte disso. Paulo vê a injustiça social por causa do pecado no verso 13, ele fala assim, eu faço parte disso. A lei é espiritual, mas eu não sou. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Verso 15. Não entendo o que faço. A lei é espiritual, mas eu não sou. E por que eu falo isso? Porque eu não entendo o que faço. Pois não faço o que desejo, mas faço o que odeio. Eu não me entendo. Eu não me entendo. Então, o verso 14 e verso 15 de Romanos 7, Paulo vai se expor. Ele vai literalmente, irmãos, olha para mim, Paulo vai se expor ao povo de Roma numa carta. Ah, se a igreja aprendesse isso aqui. Paulo aqui não está tentando surpreender ninguém, pelo contrário. Ele está mostrando quem ele é de verdade. Muitas das vezes o que nós tentamos fazer? Surpreender pessoas. Mas o que? Promover o nosso nome. Mas o que? Impressionar com as nossas obras e os nossos feitos. Mas o Romanos 7, do verso 1 ao verso 13, foi tão forte no coração de Paulo que ele recebeu de Deus para transmitir, que no verso 14, no verso 5, ele abre a sua alma e ele se expõe ao povo, à igreja de Roma. Uau! Do verso 15, verso 16, perdão. O verso 16, ele vai dizer assim: e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Que exposição paulina extraordinária. Eu acho que nós, como igreja, precisamos entender, ou pelo menos aprender, alguma coisa com o verso 14, 15 e 16 de Romanos 7.
Quando você se mostra frágil para alguém, a chance de você atrair essa pessoa para perto de você, se você não sabia, é muito maior do que quando você se mostra forte demais. Quando você se mostra comum como elas, e não poderoso e acima delas, a chance de você atrair essas pessoas para você e, consequentemente, para o Deus que você serve, Jesus de Nazaré, é muito maior. E o que nós, como igreja, fazemos muitas das vezes? Totalmente o contrário. Nós queremos se mostrar super espirituais, super poderosos, que os nossos cargos são acima dos outros, que nós não temos ou não vivemos pecado nenhum em momento nenhum, e mais, que nós nunca pecamos. Sabe o que isso acontece? Sabe o que isso produz? O afastamento do pecador de nós. Porque o pecador olha para nós, ou melhor, ele olha para essa aparência que nós estamos transmitindo e ele fala assim: eu não posso me achegar perto dele, porque eu sou pecador. E o que Paulo faz? Exatamente isso. Se expõe, se mostra, tira a capa. Ou melhor, ele não tinha capa. Caiu a máscara, ele também não tinha máscara. Na verdade, ele se deixa conhecer quem ele era. Ainda que ele não estivesse forçando ser quem ele não era, mas ele se deixa conhecer quem ele era de verdade. Que coisa poderosa. E eu termino, do verso 18 ao verso número 25. Depois de se expor tanto, eu contemplo no verso 18, 19, 22 e 24, eu contemplo o quê? Nesses 4 versículos. Eu contemplo a maturidade espiritual paulina, de Paulo. Eu contemplo Paulo revelando agora, não mais sua fragilidade, mas Paulo agora revelando a sua maturidade. Verso 18, verso 19, verso 22 e verso 24. Verso 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Essa carne aqui não é a carne humana de Paulo, mas é a antiga natureza dele, o antigo homem. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Por quê? Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Irmãos, olha para mim. Somente uma pessoa extremamente madura na fé, somente uma pessoa curada pelo sangue do Cordeiro, somente uma pessoa cheia dos frutos do Espírito Santo, é capaz de olhar para dentro de si e escrever isso aqui que o verso 18 narra para nós. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Somente uma pessoa extremamente madura na fé e com Deus é capaz de reconhecer, revelar sua fragilidade e declarar total dependência de Deus. Como se Deus não estiver com ele 1 milésimo de segundo, ele vai pecar. Somente uma pessoa extremamente madura na fé, ela é capaz de abrir a sua boca para qualquer um ouvir. Não é só no quarto secreto, não. É para qualquer um ouvir. Olha para mim aqui vocês, todo mundo aqui, ó. Aqui, ó. Eu estou escrevendo para vocês aqui uma carta, ó. Olha para mim. Se Deus sair de perto de mim, 1 milésimo de segundo, eu vou pecar muito feio nesse tempo. Por quê? Porque eu não sou nada sem Deus. Eu sou miserável. Que maturidade que Paulo mostra e revela para eles. Verso de número 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. O bem que eu quero, eu não pratico. E o mal que eu não quero,
eu executo. Que maturidade. 22. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Pastor, abre um parênteses aí e nos explica só um pouquinho o porquê do 18 e 19, ele mostrar, revelar uma maturidade cristã, e no 22, ele declarar que dentro dele, no íntimo dele, ele tem prazer na lei de Deus. Irmãos, o que Paulo está falando é, eu luto contra a minha antiga natureza e a minha carne toda hora, todo dia, 7 dias por semana, 12 meses no ano, 24 horas por dia, eu luto contra a minha natureza pecaminosa. Eu tenho prazer na lei de Deus, mas a minha natureza, ela clama para que eu peque, e eu luto contra isso. Ao ponto dele mencionar no verso 24 assim: miserável homem que sou, quem me libertará ou quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Uau! E eu termino. Romanos capítulo 7. O verso de número 25 e último. Verso 14, verso 15, ele mostra a sua miserabilidade. Do verso 18 ao verso 24, ele revela a sua maturidade cristã, sua maturidade em Deus. E no verso 25, ele diz assim: graças a Deus. Se eu fosse você, eu falava isso na sua casa: graças a Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Com a mente, eu sou escravo da lei de Deus. Aquela mesma lei do verso 12, que é boa, justa e santa. Mas com a minha carne, ok? Com a minha antiga natureza, com o homem que eu sou, humano, com a carne eu sou escravo da lei do pecado. E aí eu termino o estudo de Romanos 7, da mesma forma que nós começamos antes de ler o primeiro versículo. Que o problema não é a lei, nunca foi. A lei é boa, a lei é justa, e a lei é santa. A lei não é para nos matar, mas a lei é para nos dar vida. Nós não estamos mais casados com a lei, mas estamos casados com Cristo. A nossa obrigação não é mais com a lei, mas agora não temos nem mais obrigação, temos cooperação com Cristo. Então o problema não é a lei, o problema somos nós. Ok? Mas uma vez que eu morri para a lei, e ressuscitei pelo poder do sangue de Jesus, agora eu estou apto a estar casado com Cristo, sem estar vivendo adultério. Por quê? Porque teve morte. A morte do antigo Jefferson, a morte do antigo Ricardo, a morte da antiga Francisca, a morte da antiga Maria, a sua morte antiga, que era um casamento da lei, que produzia o quê? Frutos de morte. Acabamos de ler isso em Romanos capítulo 7. Que Deus te abençoe, que nós possamos viver não mais presos sobre um jugo segundo a lei, mas que possamos viver livres, em santidade, cooperando com Ele, amando a Ele, servindo somente a Ele e obedecendo somente a Ele. A Ele quem? A Ele, o eu sou, Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero orar pela tua vida e por essa palavra, e que nós possamos falar como o homem de Deus falou. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor, contra ti. Pai, no nome de Jesus,
muito obrigado pela Bíblia. Muito obrigado porque temos uma Bíblia. Obrigado pela liberdade. A liberdade que temos na nossa nação, Brasil, de poder pegar a tua palavra, a Bíblia Sagrada, colocá-la debaixo do braço e ir para onde nós quisermos. Obrigado porque esse ato de andarmos com a tua palavra, hoje, não nos gera ainda estarmos mortos publicamente, sermos fuzilados e queimados nas praças públicas, porque temos ainda liberdade de podermos ler, carregar, dizer que amamos e que servimos o poder da tua palavra. Faz com que o seu povo na terra seja apaixonado pela tua palavra, porque é ela quem nos dá vida e vida em abundância. Te oramos, Jesus, no teu nome, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Amém. No próximo domingo estaremos estudando Romanos capítulo 8. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar profundamente e poderosamente no seu coração. Eu não tenho dúvida disso. Olha para mim. E eu termino com isso, para nós cantarmos mais um louvor e terminarmos esse culto e esse estudo de hoje. Romanos capítulo 8. Primeiro, a vida pelo Espírito, do verso 1 ao verso de número 17. Segundo, a glória futura, do verso 18 ao verso de número 27. E por último, do verso 28 ao verso 36, verso 39, mais que vencedores. Irmãos, se prepara, porque Romanos 8 vai mexer com a nossa estrutura, aumentar a nossa fé e nos abençoar de forma poderosa. Cante com a banda, que Deus te abençoe. Um final de domingo abençoado. Eu te aguardo aqui na IBAG de forma presencial, ok? Campus Cachoeirinha, daqui a pouco, às 17 horas ou 19h30. Ou no campus online, também às 19h30. Beijo no teu coração, bom domingo, bom almoço, graça e paz. Deus te abençoe. Que maravilha receber mais do Senhor nessa manhã, nos alimentando, nos edificando, nos fazendo mais parecidos com Ele. Ao Senhor toda a honra, glória e louvor por sua palavra que nos alcança. Deus é maravilhoso. E nós vamos encerrar esse momento lindo com Ele, adorando a Ele com mais uma canção. Amém? Aleluia. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento,
campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. Obrigado pela sua companhia. Aleluia. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite. Eu creio. Levante as suas mãos e diga. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto